glorificarmos ao Senhor, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, senta aí, toma seu lugar. Que noite maravilhosa, que noite especial. Como é bom nós podemos estar reunidos, adorando, louvando e também aprendendo da parte de Deus. E hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. Nós terminamos na semana passada a série de mensagens, a obra de Deus versus a obra do eu. E hoje nós começamos a série Devoção mais congregação igual a missão. Somos uma igreja devocional, congregacional e missional. E nesses dias nós, nos cultos de quarta, de ensino, nós vamos estar falando um pouco sobre isso. E hoje, nessa noite, eu quero falar um pouquinho acerca da devoção pessoal e da devoção comunitária. Que o primeiro ponto que nós falamos é que somos uma igreja devocional. Então eu quero falar um pouco acerca da devoção no âmbito pessoal e na devoção na esfera comunitária. Devoção é uma adoração, uma admiração por algo, por alguém, no nosso caso, a Deus. A nossa devoção pertence a Deus. A nossa devoção tem um alvo e esse alvo é Deus. E quando falamos de devoção pessoal, vem da palavra persona, que está ligado à pessoa. E nós talvez poderíamos falar devoção individual e devoção comunitária, mas não seria certo. Não seria certo trocar o pessoal pelo individual, Porque pessoal, como eu disse, vem da palavra persona, significa pessoa, e indivíduo é muito diferente. Pessoal tem a ver com pessoa, e pessoa só faz sentido quando está inserido em um contexto. Pessoal fala de pessoas, e pessoas só fazem sentido quando estão inseridos em um contexto. Já o individual, fala de indivíduo, e existe uma diferença. Pessoal fala de pessoas e pessoas só fazem sentido em um contexto. Individual fala de indivíduo, E infelizmente, muitos vivem hoje assim, até inserido em um contexto, até inserido em um cenário, mas vivendo de maneira individual. Hoje existem pessoas que estão no casamento, vivendo de maneira individual. Hoje existem pessoas que estão na família, vivendo de maneira individual. Hoje existem pessoas que estão na igreja, vivendo de maneira individual. E às vezes a gente não observa, a diferença disso. Então, como eu disse, pessoa tem a ver com não faz sentido se não estiver envolvido num contexto. Agora o indivíduo fala da individualidade. Hoje tem pessoas que elas vivem o seu universo individual, elas vivem na individualidade. Sabe, o diabo não quer tirar um marido ou uma esposa do casamento, ele só quer que eles vivam de maneira individual. Ele não quer tirar um membro da família, ele só quer que eles vivam de maneira individual. Acredite nisso, o diabo não quer tirar mais o crente da igreja, ele quer que ele continue aqui dentro vivendo de maneira individual. Está no meio do contexto, mas vive o seu universo individual. Então por isso que nós não vamos usar a expressão individual, nós vamos usar a expressão devoção pessoal, porque essa devoção tem a ver com pessoas, amém? Tem a ver conosco, E o comunitário é relativo à comunidade. Então a devoção pessoal tem a ver com pessoa, e a devoção comunitária é relativo à comunidade, ao que vive em comunhão, ao que está na unidade, aqueles que participam da congregação.
Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite: devoção pessoal e devoção coletiva, comunitária. E eu quero ler lá com você Mateus, capítulo de número 6 e verso de número 6. Viu só? Vale a pena botar graveto na fogueira ou não? Nós combinamos algo? Nós falamos algo? Eu falei para vocês que iriam pregar? Eu pedi para vocês um texto para sábado? Não, eles trouxeram. Olha como Deus é lindo, né? Deus fala com o ancião, fala com o idoso, mas fala com os jovens, fala com os adolescentes, fala com as crianças, amém? Isso é lindo. Quando eles me passaram ali Mateus 6, eu nem comentei, eu estava com os dois ali, eu falei, deixa quieto, não vou nem falar nada, deixa o Espírito Santo falar. Mateus capítulo de número 6, eu quero a princípio ler o verso de número 6, eu sei que é um verso bem conhecido, mas você não veio para ouvir homem, você veio para ouvir a Deus, você veio para ouvir a palavra, amém? Então vamos ler, Mateus capítulo 6 e verso 6, tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Então, primeiramente, nós vamos falar um pouco acerca da devoção pessoal. E aqui no verso 6 do capítulo 6 de Mateus, a menção, a instrução, o conselho de Jesus é sobre uma devoção pessoal, é sobre a devoção que a pessoa deve ter. Ele está falando aqui na esfera pessoal, porque ele diz, e tu, quando for orar, tu entra no teu quarto, entra no teu quarto, né? E aí ele diz, e o teu pai, ele está falando acerca de pessoal, né? Pessoa, uma pessoa, e o teu pai, que te vê, te recompensará. Olha só, tu quando for orar, entra no teu quarto, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E é tão pessoal, que Jesus vai usar aqui, né, nesse ensinamento, um exemplo de um aposento de uma casa. Tu, quando for orar, entra no teu quarto. Olha só, Jesus não falou, você quando for orar, entra na sinagoga, entra no templo. Não que seja errado, não é, muito pelo contrário. Mas Jesus aqui está falando de algo pessoal, está falando de uma devoção que precisa acontecer na esfera pessoal. Tu, quando for orar, entra no teu quarto. E isso fala do quê? Fala ele usa aqui o exemplo de um aposento de uma casa, e não é um aposento qualquer, né? Ele fala de um quarto. Entra no teu quarto. Sabe, primeiramente a gente precisa entender, aprender, ou quem sabe relembrar, que naquela época, esse aposento chamado quarto, ele não tinha portas ou janelas para o lado exterior. As portas, as janelas eram voltadas para o interior da casa. Não havia acesso, não havia, né, janelas para o lado de fora. Era tudo voltado para o lado de dentro. Sabe, isso é importante para a gente, porque dessa forma, esse aposento, ele preservava ali a intimidade. Ele preservava o que? A privacidade. Ou seja, era um aposento particular, era um aposento íntimo, era um aposento que quem estava do lado de fora não intercedia, não atrapalhava, não interferia com o que estava acontecendo do lado de dentro. Quem estava do lado de fora não podia atrapalhar aquilo que estava ocorrendo do lado de dentro. Então, quarto é lugar de privacidade, mas quarto também é lugar de veracidade.
Quarto é lugar de intimidade, mas quarto também é lugar de veracidade. Por que é que eu digo isso? Porque no quarto a gente é quem é de verdade. No quarto a gente se despe. No quarto a gente não tem problema de se expor, não é assim? No quarto a gente é verdadeiramente quem nós somos. É importante entender, né, que Jesus ali, quando ele faz essa menção de quarto, e volto a dizer, estamos falando de uma devoção pessoal. Jesus necessariamente não está estabelecendo um lugar. Olha, você só pode ter devoção pessoal no quarto. Não é sobre isso. Ele está falando de um cômodo aonde você tem intimidade. Ele está falando de um cômodo aonde é possível se ter privacidade. Ele está falando de um cômodo aonde a gente é quem é de verdade. Então não é acerca de um aposento que Jesus está estabelecendo, mas é acerca de um princípio, o princípio da intimidade. E nós já ouvimos, mas a gente parece que com o tempo esquece da importância disso. A gente esquece do valor disso. Você já parou para ver que ele está dizendo que o Pai não vai, que o Pai já está? Ele não diz vai para o quarto que o Pai vai para o quarto. Ele diz, tu quando for orar, entra no teu quarto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Você já pensou se Deus fosse ficar esperando por alguns no quarto? Quanto tempo Deus esperaria por nós? Pensa, eu penso de mim, você pensa de você, mas quanto tempo nós deixaríamos Deus esperando no quarto para ter um momento de intimidade com Ele? Queridos, o que eu estou falando é Bíblia, é Jesus falando. Vai ter uma devoção pessoal, esse pessoal acontece na intimidade, no lugar de veracidade, no lugar de privacidade, e o Pai está lá, e Ele te vê, e Ele te recompensa. Então não é sobre um lugar, mas é sobre um princípio, o princípio que é de intimidade. A devoção pessoal, ela acontece nesse aposento, nesse lugar, no lugar da intimidade, aonde ninguém vê do lado de fora. Hoje nós vivemos tempos que a gente diz viver intimidade com Deus, mas está na intimidade botando na janela, tirando selfie. Que intimidade é essa? Que devoção pessoal é essa que a gente está fazendo e abrindo janela para mostrar, quando naquele momento Jesus está ensinando, a intimidade de verdade acontece onde ninguém vê, onde é só você e o Pai. Então aqui fala de uma devoção pessoal. Então é na intimidade que nós nos relacionamos com Deus, não apenas de maneira intensa, mas de maneira verdadeira. Sabe, é ali no quarto, é na intimidade que a devoção pessoal precisa acontecer. Eu não tenho dúvida, irmãos, que não existe oração mais sincera do que a do quarto. Eu não tenho dúvidas que no quarto é o louvor mais genuíno. Eu não tenho dúvidas que é no quarto que as verdadeiras lágrimas caem. Por que você está falando isso, pastor? Porque vir aqui orar diante de pessoas me leva a ter uma performance, leva qualquer um de nós. Mas será que Deus, quando olha, fala, isso aí é normal? Eu vejo Ele fazendo isso no quarto do mesmo jeito. Aqui a gente tem perdão da expressão, mas uma plateia, tem ouvintes, mas no quarto não tem audiência, no quarto só tem Deus. No quarto é com Deus, é para Deus. Por isso que eu acredito que é a mais verdadeira. Não tem pompas, não tem uma performance, é aquela que é de verdade. A gente não coloca a palavra difícil, a gente não quer entoar uma voz para... Não, é o Pai e o Filho. Devoção pessoal. É nesse lugar da intimidade. Sabe, pensa nisso. Nós precisamos ir para esse lugar. Se você já tem ido, amém, continua. Mas hoje é noite que nós precisamos, irmãos, despertar para isso. Eu poderia dizer aqui agora, olha, acabou aquele tempo dos crentes que oram só na hora do almoço, só na hora da janta, só na hora de dormir. Mas infelizmente nem isso eu posso falar. Porque muitas vezes os nossos pequeninos sendo ensinados lá atrás,
Quando ensinados, muitos dizem: meu pai e minha mãe não oram nem na hora do almoço, nem na hora da janta, nem na hora de nada. Sabe, isso é para a gente entender que, né, a importância, talvez, por que nós não estamos fazendo, porque não temos, está faltando essa vida devocional pessoal. Quem sabe a gente até prega bonito aqui, mas ora bonito aqui, mas está faltando a oração onde precisava ter, que é no quarto. Quanto mais a gente for para o quarto, quanto mais a gente orar com Ele no quarto, menos a gente vai se preocupar em ter performance aqui. Porque Ele está dizendo: tu, quando for orar, entra no teu quarto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Muita coisa do que vai acontecer aqui vai ser recompensa do que está sendo semeado no quarto, do que está sendo vivido na intimidade. Aleluia! O que é que acontece na vida de um casal? O casal casa e vai ter intimidades. Natural na vida de um casal casado, e é de Deus, é bênção. Mas o que acontece depois de um tempo? Vem um fruto dessa intimidade. Os nossos pequeninos estão lá, são fruto da intimidade. Seu filho, sua filha que está aí é fruto da intimidade. No nome de Jesus, que a partir dessa noite nós estejamos gerando frutos da intimidade com Jesus, com Deus no quarto, no secreto. Daqui a pouco a gente vai aparar. O que está acontecendo aí? É o fruto, irmão. É o fruto da intimidade, é o fruto do relacionamento, é a recompensa, né? Então, e eu acho lindo também, né, que Jesus ali, ele fala: olha, tu quando for orar, ele está falando acerca de um tempo. Quando você for orar, Jesus não falou assim: olha gente, se você for orar, se você pensar em orar, se você sentir vontade, ele está dizendo: não, quando for. O que ele está dizendo? Tem que ir, vai ir. Quando você for, eu estou te dando a instrução do que, como vai ser. Mas ele não está dizendo: olha, se você for. Não é uma sugestão. Jesus aqui não está dando uma sugestão de vida pessoal. Ele está dizendo: se você é meu discípulo, você vai ter que ir. E quando você for, eu já estou te dando a direção, eu já estou te dando a instrução, né? O que é que muitas vezes nós manifestamos no público? Aquilo que estamos vivendo no secreto. Sem vida no secreto não tem manifestação no público. E manifestação não do homem, da parte de Deus. Porque quanto mais para o secreto a gente for, mais do homem morre, e mais de Deus pode se manifestar, né? Então Jesus está falando isso: olha, quando você for, então nós precisamos do relacionamento íntimo, da devoção no nível pessoal. Por que às vezes a gente pensa: não, até depois do culto eu fico bem, mas na quinta eu já estou mais ou menos, na sexta eu já estou assim, no sábado eu estou quase me arrastando, no domingo eu chego quase rebocado, porque o culto vai acabar aqui num determinado horário, mas a devoção pessoal, a devoção diária, não. E é isso que nos mantém, é isso que nos torna, que nos capacita, que nos fortalece. Jesus ali fala para irmos. Ele está dizendo: tu quando for para o quarto, fecha a porta atrás de ti, fala com o Pai, com o teu Pai, e o teu Pai te ouvirá e te recompensará. Mas eu faço uma pergunta, irmão, e por favor, você é inteligente. Jesus está dizendo: tu quando for. Ele está dizendo: vai. Quando a gente não vai, o que é que nós estamos fazendo? Estamos sendo desobedientes à palavra de Jesus. Ele diz: vai, e a gente não vai, porque a gente acha que pecado é só traição, a gente acha que pecado é só adultério, a gente acha que pecado é só roubar, e não que isso não seja, mas pecado é errar o alvo. Pecado também é deixar de fazer o que nós sabemos. Irmão, hoje eu pensava nisso, e me ajuda, no nome de Jesus. O que é mais forte, a oração ou o pecado?
Meu Deus, está em dúvida, irmãos? Eu vou perguntar de novo. O que é mais forte, o que é mais poderoso? A oração ou o pecado? O que é mais forte? A palavra ou o pecado? Você diz que a oração é mais forte que o pecado, que a Bíblia é mais forte que o pecado. Então eu entendo que aonde tem oração o pecado não prevalece. Então eu entendo que aonde tem palavra o pecado não prevalece. Você mesmo diz que a palavra é mais forte que o pecado, e eu creio. Você mesmo diz que a oração é mais forte que o pecado, e eu creio. Então onde houver oração o pecado não vence. Aonde houver palavra o pecado não vence. Sabe qual é o nosso problema, querido? Que muitas vezes nós pensamos assim quando pecamos. E quando eu falo pecado, é aquele pecado intencional que a gente comete sabendo. Por que é que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. A gente pode pecar, a gente peca no falar, no pensar, no agir. Mas existe aquele pecado que a gente comete sem querer pecar. Mas existe o pecado deliberado, intencional, que a gente sabe, e é sobre esse pecado que eu estou falando. Então entenda isso: uma vida de oração nos afasta do pecado. Uma vida de meditação na palavra nos afasta do pecado. Quando nós pecamos, nós temos a teoria ou a tendência de pensar que nós enfraquecemos porque pecamos. E a gente pensa assim: não, agora eu não oro mais como orava antes porque eu pequei. Agora eu não leio mais a Bíblia como eu lia antes porque eu pequei. Agora eu não vivo a vida devocional comunitária como antes porque eu pequei. Não, querido, a ordem está invertida. A gente não enfraquece porque peca, mas peca porque anda enfraquecido. Peca porque não ora, peca porque não medita, peca porque não tem vida congregacional. Às vezes, nós sábado estamos aqui com um grupo de obreiros, tendo um tempo de planejamento, foi tão maravilhoso. E às vezes a gente pensa assim: não, eu parei de ter uma vida mais intensa com Deus, porque eu não fiz mais a obra. E muitas vezes a gente para de fazer a obra porque não estava tendo uma vida intensa com Deus. A gente não pode chamar de resultado aquilo que é a causa. A gente muitas vezes inverte. Não, mas eu enfraqueci porque eu caí. Não, eu caí porque eu estava fraco. Por isso hoje Deus está nos chamando para a devoção pessoal. Por isso hoje Ele está nos chamando para a intimidade. Por isso hoje Ele está nos chamando para o relacionamento. Sabe, Jesus está dizendo: vão, e se a gente não vai, a gente está desobedecendo. Nós estamos pecando, e o pecado nos afasta de uma vida devocional. Mas uma vida devocional nos afasta do pecado. Uma vida de oração, de meditação, nos afastará do pecado. Sabe, Jesus está falando ali: quando forem orar, quando tu for orar. Sabe, não existe nada que gere mais intimidade entre o ser e o Criador, entre o Filho e o Pai, do que oração. Como crescemos no nosso nível de intimidade com Deus? Tendo muito conhecimento? Não, intimidade conquistamos na oração. É na oração que nós nos tornamos íntimos de Deus. É a oração que nós nos tornamos, mais próximos de Deus. No momento da intimidade, da privacidade, da devoção pessoal. Então entende? Devoção pessoal é no lugar da intimidade, é no lugar do secreto. Pastor, eu não tenho um quarto disponível, mas você vai achar um lugar que vai ser o lugar teu com Deus. Aquele lugar que você até quando entrar vai pôr o celular no modo avião. Você vai dizer: eu não quero nada nem ninguém, eu quero tirar um tempo com Ele, eu quero estar com Ele, eu quero me relacionar com Ele. E aí você vai orar do teu jeito, você vai falar com o Pai. Você não tem, qual é o filho que tem, precisa de palavras difíceis para falar com o Pai? Pai, para na hora para ouvir.
Sabe, muitas vezes, por que é que nós não experimentamos desse lugar de intimidade? Porque, primeiro, nós não temos a intimidade. Como é difícil você passar tempo com alguém que não tem intimidade. Imagina que hoje, alguém muito importante da cidade ligasse para você e dissesse: hoje eu vou na tua casa e eu quero passar 1 hora na tua casa com você. Eu quero ter um relacionamento aí com você, um tempo de comunhão com você. Sabe o que você faria? Você começaria a ligar para as pessoas para elas virem na tua casa, porque você vai encher a casa. Porque como é difícil a gente ficar sozinho com aquele que a gente não tem intimidade. Aí a gente quer mais gente junto. Eu gosto da reunião, eu gosto do grupo, eu gosto quando tem bastante gente. Mas se disser para eu ficar sozinho com ele, eu já não sei o que fazer. Mas só existe uma forma de gerar intimidade: é praticando, é estando na intimidade. Talvez no primeiro dia você não vai ter assunto para 5 minutos de oração, mas quanto mais você praticar, quanto tempo mais você passar, você vai até perder a hora, você vai até deixar de outros compromissos, você vai dizer: meu Deus, isso aqui está tão bom. Só que às vezes a gente não tem intimidade porque nunca praticou. A gente nunca foi atrás de colocar em prática essa intimidade. E aqui fala então da devoção pessoal. Então observa que no verso 6, e agora eu quero tratar um pouco da devoção comunitária, porque ela também é importante. Jesus fala de onde a relação, a devoção pessoal vai acontecer: no quarto, na intimidade. Mas agora, vem comigo ali no 9, verso 9, e nós vamos falar um pouco da oração comunitária. Mateus 6 e verso 9. Por essa razão, vós, agora já não é mais tu, agora é vós. Mudou, agora não é uma pessoa, agora é um grupo. Mudou o alvo, mas não mudou a prática. Vai mudar o ambiente, mas não vai mudar o princípio. Mas, porém, por essa razão, vós orareis: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Observa que agora aqui no versículo de número 9, nesse momento ali, porque lá no 6 ele falou acerca de desenvolver uma devoção pessoal, intimidade. Mas agora aqui no 9 ele não fala sobre um lugar, mas agora ele fala sobre o que fazer. Aqui ele fala sobre como fazer. No 6 ele diz: vai para o teu quarto. E aqui ele vai dizer: e vós, quando orar por esta causa, e eu já digo por que causa. E ele diz: vocês quando forem orar, orem assim. E aí ele vai ali falar acerca do Pai Nosso. Nós entendemos o Pai Nosso como um trilho, uma caminhada, Não é palavras para serem repetidas, mas aqui nos ensina grandes princípios acerca da oração. Então observa que agora, na comunitário, no coletivo, já não é mais sobre um lugar, mas é sobre uma forma. Não é sobre para onde ir, mas é sobre como fazer. É o que fazer e como fazer. Observe que na devoção pessoal, Mateus 6, tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e fala com o teu pai. Mas agora, na devoção comunitária, ele diz: e vocês, quando forem orar, digam: Pai Nosso. Na devoção, o Pai é teu. Na devoção pessoal, o Pai é teu. Mas na devoção comunitária, o Pai é nosso. Olha como muda, e a gente precisa compreender isso. No verso 6 Jesus fala tu, mas agora ele no verso 9 está dizendo vocês. Então a devoção pessoal se vive na intimidade. Agora a comunitária se vive na unidade. É na unidade que nós praticamos a devoção comunitária. É aqui que a palavra
vem nos alinhar com a devoção pessoal. É aqui que a nossa devoção pessoal vem ser alinhada pela palavra. Hoje talvez você vai encontrar pessoas que podem dizer: não, mas eu posso viver com Deus sozinho, eu não preciso viver num corpo, eu não preciso viver inserido em um contexto. Mas aqui Jesus está ensinando acerca do coletivo, acerca da congregação, acerca do comunitário, Então é aqui que a gente começa a alinhar a nossa devoção pessoal. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. A fé vem pela pregação do Evangelho. Então entenda, a nossa fé é fortalecida, elevada, ela toma consistência através da pregação. Mas se precisa da pregação, precisa de alguém que pregue. Se é através do ouvir, precisa de alguém que fale. Porque eu só posso ouvir a partir de que alguém fale. Então é através, ele podia dizer: a fé vem por ouvir, a fé vem pela palavra de Deus. Mas ele diz: a fé vem por ouvir. E não existe nada na Bíblia desnecessário. Não existe absolutamente nada na palavra de Deus inútil. Então a fé vem por essa razão. E ali lembra que no verso 9 eu falei: olha, por essa razão vós orareis. Por que ele está dizendo isso? Vamos ler ali a partir do 7, Mateus 6, 7. Ele fala lá no 6 a respeito do secreto, da intimidade, da privacidade. E aí no 7 ele diz assim: e quando orardes, não useis de vãs repetições, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos. Está entendendo que o segredo não é apenas orar, mas é como a gente ora? É com quem a gente se modela para orar? É quem é modelo de oração para nós? Que ele está dizendo, lá no 9 ele diz: olha, por essa razão orem assim. Mas no 7 ele diz: olha, quando orardes, não usei de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelhei a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tendes necessidade, antes mesmo de lhe pedir. Nesse momento alguém pode pegar um gancho e dizer: pastor, se ele sabe, por que eu vou orar? Ele não está dizendo que é para você não orar, ele está dizendo que é para você não pedir. O Pai sabe tudo que precisam antes de você pedir. O que ele está dizendo? Ao invés de gastar esse tempo pedindo, gaste esse tempo, invista esse tempo me adorando, se relacionando, crescendo na devoção. Por que eu vou ficar pedindo para um pai que sabe o que eu preciso e está dizendo que sabe? Eu não vou perder meu tempo com o pai para pedir aquilo que ele já sabe que eu preciso. Aí a gente investe o tempo adorando, a gente investe o tempo se consagrando, aprendendo. Então, olha como é importante, porque ele está dizendo: ó, não, por essa razão, vocês precisam orar da forma certa, não iguais a eles. Então no quarto, olha que lindo, ele diz: tu entra no teu quarto e o teu pai que está em secreto, relacionamento íntimo. O que isso fala de proximidade, não é isso? O que ele está dizendo? O pai no quarto está pertinho. Mas agora na oração do Pai Nosso, o que acontece? Pai nosso que estás nos céus. No quarto ele está me esperando. Quando nós estamos no coletivo: Pai que estás no céu. Por que mudou a localização? Porque no quarto é intimidade, ele está perto pela intimidade. Mas na comunidade, no comunitário, ele está no alto, porque ele está acima de tudo e de todos. Não existe ninguém. Ele está aqui na presença do Espírito Santo. Amém. Porque Jesus disse: eu vou. É necessário que eu vá, mas quando eu for, ele virá. E ele já veio, o Espírito Santo já desceu, o Espírito Santo já é presente, o Espírito Santo já é real. Deus está no céu, Jesus está à destra, mas o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está dentro de nós. Mas é Jesus mesmo que diz: no secreto, na intimidade, na devoção pessoal, o Pai está no quarto. Mas vocês, quando orarem: Pai nosso que estás no céu.
não há ninguém aqui maior, não há ninguém aqui grande, só Ele é grande, só Ele é digno, e Ele está em cima, indica que nós estamos todos no mesmo nível. Olha que lindo, olha quanta coisa a gente vai descobrindo, né? Então no quarto tem a ver com a posição da intimidade, aqui tem a ver com a posição da divindade. Ele é santo, Ele é grande, Ele é poderoso, não existe ninguém maior. Ou seja, não sei se você entendeu, mas que Ele está dizendo, no comunitário olha para mim, secreto, intimidade. No coletivo não olha para o homem, continua olhando para mim. Tudo que nós fazemos aqui é apontar para Ele, é apontar para o céu, é apontar para o Pai. No quarto tem a ver com o pessoal, não é isso? Fala com o teu pai, que o teu pai te ouve e ele te recompensará. Mas e aqui, no coletivo? Verso 9: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. No quarto tem a ver com Ele conhecer o nosso nome. Lembra que Jesus diz, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor. E Ele diz, nem todo que me diz Senhor faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem sabe essa turma não está indo para o quarto, não está indo para a intimidade, não está sendo conhecido de Jesus. No comunitário a gente conhece de Jesus, mas no quarto Jesus conhece de nós. Nós vamos nos tornando íntimos. Então no quarto tem a ver com a gente, no comunitário tem a ver com o nome dele. Olha só, santificado seja o teu nome. O que isso quer dizer? Seja reverenciado. Nós te tratamos como santo. Sabe, gente, às vezes a gente vê reuniões, culto, onde as pessoas vão fazer o culto e é uma euforia, é um não sei o que. Não, a gente não pode esquecer de para quem nós estamos aqui. Sabe, Senhor, nós nos reunimos debaixo de temor. O que eles estão dizendo? Ele está dizendo, santificado seja o teu nome, reverenciado seja o teu nome, seja tratado como santo no nosso meio. Ah, mas nós estamos eufóricos, esfuziantes, e nós estamos alegres, queremos celebrar, amém. Mas tudo isso com santidade, dignidade, com reverência, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, e nós reverenciamos o seu nome. Sabe, ali no quarto, na devoção pessoal, Ele nos santifica. Na devoção pessoal nós vamos sendo santificados. Na devoção comunitária nós santificamos a Deus. No quarto, santificar a gente é nos tornar santo como Ele é santo. Aqui santificar a Ele é reconhecer que Ele é santo. Meu irmão, olha o que o Espírito Santo me lembrou agora de uma devoção comunitária. Aonde? Qual a denominação, pastor? Qual a placa? No céu. E lá nessa devoção comunitária não tem outra coisa para falar. Os anjos olham e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Sabe, nós precisávamos fazer mais como os anjos. Entrar aqui e não esquecer por quem nós estamos aqui, por quem nós viemos aqui. Eu fico pensando que Ele é tão grandioso, que quando um anjo olha e diz santo, olha para cá, é Deus santo, olha para lá, é Deus santo. Pastor, e eu que não estou vendo? Você está vendo a palavra e você não vive pelo que vê, você vive pelo que crê. Então pelo que crê, santifica, reverencia, adora, trata como santo. Santo, santo, santo. Que coisa linda isso, irmão, nós podemos viver dessa forma. Verso 10, Mateus 6: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá no quarto, Jesus está dizendo, Ele te vê, Ele te ouve e Ele te recompensa. Mas e aqui, na consagração, na devoção comunitária, o que acontece? Lá, o que Ele faz?
Ele nos vê, nos ouve e nos recompensa. Mas aqui tem tudo a ver com fazer a vontade dEle. Seja feita a tua vontade. Eu não estou dizendo que você vai fazer a vontade de Deus só aqui, tá, irmão? Mas na oração ele está dizendo: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é aí no céu. Quantas vezes será que a gente já não quis, no lugar da devoção pessoal, no lugar da devoção comunitária, dizer para Deus que o céu tem que ser como a gente quer? Mas o que ele está dizendo, Jesus está ensinando, é que aqui precisa ser como é lá. A gente está dizendo: o Senhor, muda a minha família, muda a minha casa, muda a minha igreja, muda a minha cidade. Mas a gente não tem coragem de dizer: Senhor, que seja aqui como é aí, que seja feita no meu lar, que seja feita na nossa igreja, que seja feita aqui nessa cidade, conforme a tua vontade. Olha que lindo isso, verso 11: dai-nos hoje o pão diário. Dai-nos hoje o pão de cada dia. No quarto, Ele te vê, Ele te ouve e Ele te recompensa. O alimento é para ti. Mas no comunitário, o pão é nosso. O pão é nosso. O pão é para nós. O pão é para a comunidade. O pão é para a família. O pão é para o povo de Deus. É coletivo. Verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Que lindo. Perdoa-se. Coisa boa de falar perdão, né? Depois do pecado, duas coisas que as pessoas não gostam de ouvir: sobre pecado e perdão, sobre termos que nos arrepender, sobre pedir perdão. Mas eu acho lindo que ele está falando aqui: perdoa-nos. Como? Como nós perdoamos. Eu não sei se você já observou, e aqui eu estou falando de devoção comunitária. Não sei se você já observou, mas a grande maioria das vezes, se não todas na Bíblia, toda vez que tem a ver com perdão, nunca fica no secreto. Nunca fica, né, ali. Ele está falando no coletivo, ó. Na devoção comunitária, vocês vão orar dizendo: Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, como nós perdoamos aqueles que nos devem, né? Olha comigo Atos 2:38, vamos lá para a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e verso de número 38. Aleluia. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O que é o batismo? Uma expressão do arrependimento, a expressão de uma aliança. Eu me arrependi, e agora sou nova criatura em Cristo, mas deixa quietinho, ninguém precisa saber. Não, se arrependeu? Então se batiza, publicamente. Porque o arrependimento precisa ser manifesto, o perdão precisa ser manifesto. Aleluia, graças a Deus. Tiago 5:16. Tiago 5:16. Epístola de Tiago, capítulo 5 e verso 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Pecou? Se arrepende no secreto. Pecou? Pede perdão no secreto. Confesse uns aos outros para serem curados. Alguém perdoado sem ser curado vai voltar ao mal. Por que é que muitas vezes a gente confessa: não tem ninguém que possa me ouvir? Não, o meu orgulho não permite que eu fale. Porque eu me acho
maior, superior. Mas ele está dizendo, confesse uns aos outros. Esse uns aos outros não significa falar para todo mundo, irmão. Deus te direciona, você sabe disso, é inteligente, você é maduro. Às vezes a gente vai querer confessar para um mais lascado que a gente só está ali, ó, fazendo um conchavo, ó, você joga os meus para debaixo do tapete, eu jogo o teu. Mas ele, pastor, você está sendo preconceituoso. Não, vamos ler Bíblia. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Pastor, ele não fala para quem é, não? Então lê. Outros para serem curados. A súplica de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Ele não está dizendo que a súplica de qualquer um é poderosa. Ele não está falando a súplica de qualquer um pode curar, pode... Não, ele está falando, você entendeu para quê? Confessa uns para os outros, para serem curados. Porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Então entende, quando tem relação com o perdão, não fica no secreto. E o pior, tem gente chamando de secreto aquilo que na verdade é oculto. Secreto é intimidade, oculto é encobrir. Secreto é com Deus, oculto é com as trevas. Sabe, nós até podemos receber esse perdão de maneira pessoal, mas esse perdão não tem como a gente não expressar coletivamente. Não tem como a gente guardar só para a gente, né? Não tem como. O que é que ele está falando quando ele diz, perdoa-nos os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos devem? Ele está dizendo, reflitam o perdão de Deus no outro. Que haja esse reflexo entre vós, o reflexo do perdão. Às vezes a gente não entendeu o perdão de Deus, irmão. Ninguém aqui merecia o perdão. Eu não merecia, nós não merecíamos, não recebemos por mérito. Quem concorda com isso diz amém. E por que é que se diz, o irmão não merece o meu perdão? O irmão não merece que eu perdoe ele, essa pessoa não merece que eu perdoe. Então está dizendo que você é melhor que Jesus. Estamos dizendo que nós somos melhores do que Deus, porque Ele disse, eu escolho perdoar, você não merecia, mas pela graça eu te perdoo. Pelo sacrifício de Jesus nós fomos perdoados. Verso 13 de Mateus 6:13. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno. Está entendendo? Nós precisamos da vida devocional pessoal, e lá nós vamos nos relacionar com Deus, vamos conhecendo a Deus, vamos tendo intimidade com Deus. Mas é na devoção comunitária que a palavra vem nos instruir, vem nos ensinar. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não nos conduza à tentação. Lembra lá de Gênesis capítulo 4, que fala de Caim e Abel? Gênesis 4, não precisa abrir que eu não vou ler, mas só estou citando aqui, se os irmãos quiserem pôr no telão. Gênesis 4, verso 4. Fala de Caim e Abel. Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel. Aí eu com alegria, irmão. Como o Espírito Santo é lindo. Vou ler o 3. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda a Deus, ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria Abel e sua oferta. Verso 5. Todavia não se agradou de Caim e da sua oferenda. Não, eu achei interessante porque ele chama aquilo que Abel faz de oferta, mas o que Caim faz ele chama de oferenda. King James atualizado. 5, verso 4. Abel e sua oferta. Verso 5. Não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado, e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Deus aceita a oferta de Abel,
rejeita a oferta de Caim, oferenda de Caim, e naquele momento Caim fecha o semblante. E a Bíblia diz com uma expressão maligna. Olha o que diz o verso 8. Verso 8. Contudo, propôs Caim a seu irmão: Abel, saiamos, vamos ao campo, vamos ali no Parque Cachoeira passear. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim se levantou contra quem? Diga, contra o irmão. Olha para a pessoa do teu lado e diz: foi contra o irmão que ele se levantou. Caim se levantou contra o irmão. E o que fez? O matou. Por que Caim mata Abel? Porque para Caim a convivência ficou insustentável. Não aguento mais conviver com Caim. Não aguento mais congregar com Caim. Não aguento mais estar lá no ajuntamento com Caim. Vou matar o Caim. Ou Abel. Invertido. O Caim mata Abel, irmão. Vamos lá de novo. O Caim diz: não aguento estar mais com Abel. Não aguento mais congregar com Abel. Não aguento mais ficar junto com Abel. Abel, vamos dar uma voltinha. E quando vai dar, ele mata o Abel. Mas o que eu quero que a gente pense, que a gente medite é o seguinte: quando foi que a convivência de Caim com Abel ficou insustentável? Quando foi que a convivência de Caim com Abel ficou insuportável? Talvez hoje a gente está assim: não suporto mais aquela pessoa. Infelizmente hoje tem, não aqui, porque aqui vocês são todos santos, justificados. Mas talvez tenha lugar por aí que tem gente que diz: não aguento mais aquele irmão, não aguento mais aquele pastor, não aguento. Se eu pudesse levar na cachoeira, no Parque Cachoeira, na cachoeira ali, você entendeu, né? Vamos dar uma voltinha. Se vier me convidar para a praia, irmão, eu vou orar 10 vezes. Quando foi que aquela convivência se tornou insuportável? Você tem ideia de quando isso começou? Quando Caim rompeu o seu relacionamento com Deus. Relacionamentos aqui só ficam insuportáveis quando o relacionamento aqui está interrompido. Eu só não consigo mais suportar o Abel, porque na verdade o Caim não queria matar Abel, Caim queria matar Deus. Caim não estava com raiva do Abel, Caim estava com raiva de Deus. O ódio de Caim não era com Abel, era com Deus. O relacionamento foi rompido, e agora esse relacionamento rompido, o que vai acontecer no relacionamento aqui? Morte. Eu quero matar, eu quero matar. O rompimento ou a falta de relacionamento pessoal com Deus compromete o nosso relacionamento comunitário. Sabe, toda vez, irmão, que a gente pensar assim: hoje tem que ir, meu Deus, olhe para cá, irmão, olhe para cá. A falta de disposição de se mover na devoção comunitária aponta para uma falta de devoção pessoal. Na devoção pessoal eu vejo quem eu sou, e quando eu vejo quem eu sou, a minha vontade já não é mais matar o Abel, é me matar, é acabar com o velho eu. Não é para ninguém se matar, não é isso, eu estou dizendo da velha natureza, irmão, do velho eu, da carne. Sabe, se nós vivemos somente na devoção pessoal, isso é um perigo, porque lá na devoção pessoal, no quarto, a gente começa a conhecer Deus como a gente quer. Existe um só Jesus, existe um só Yeshua, existe um só Cristo, existe um só Hamashia, existe um só Messias. Mas por que quando a gente ouve muitas pessoas falar, parece que eles estão falando de Cristos diferentes? Porque hoje as pessoas têm o seu Cristo pessoal do jeito que ela quiser. Mas eu estava no quarto e Deus falou isso, eu estava no quarto e o Espírito falou isso. Mas e a Bíblia? Aonde está isso na Bíblia?
porque o Espírito vai testificar com a palavra. Então, se eu vivo só no pessoal, eu tenho muita intimidade com Deus, por isso que eu nem preciso ir para a igreja. Eu crio um Deus pessoal que nada tem a ver com o Deus da Bíblia. Se eu vivo aqui só na devoção comunitária, sem a devoção pessoal, eu construo um Deus para impressionar o meu irmão. Eu construo um Deus para impressionar quem está ao meu redor. Eu falo de um Deus que eu ouço, mas que eu não conheço. Que Deus faça de nós nesses dias Jós. Aí é duro dar um amém. Talvez você falou até aqui, eu conheço, Senhor. Eu conheço. Mas Deus vai permitir situações. Deus vai permitir sim, que nós vamos dizer depois delas: Senhor, eu reconheço que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de por no quarto estar com o Senhor, de por me relacionar. Não é mais só de ouvir falar, é a devoção pessoal linkada com a devoção comunitária. Lembra lá de Lucas 18, do fariseu? Chega o fariseu e o pecador não tem coragem nem de falar. O fariseu já está dizendo dentro de si: Senhor, eu jejuo, eu dizimo, eu sou. Aí Jesus vai dizer: quem saiu daí perdoado? Quem? Sabe, não sei se nós entendemos, mas nós necessitamos viver nessas duas esferas: na devoção pessoal, intimidade diária, e na devoção comunitária. Atos 2, tudo em comum, nas casas, nos templos, no partir do pão. Porque a gente, quando fala que é casa, já quer levar toda a igreja para casa, mas a gente não lembra da nossa casa. É que a igreja vai se reunir lá em casa? Não, é que a igreja já está na tua casa, já está lá, sempre esteve, já está lá em casa. Então nós precisamos da devoção pessoal, intimidade, e nós precisamos da devoção comunitária. As duas são importantes. Talvez até aqui você tinha uma e não tinha outra, ou valorizava uma e não valorizava a outra. Alguém pode me perguntar: pastor, mas qual das duas é mais importante? E eu respondo: as duas. Qual das duas eu preciso? É a mesma coisa que você me pergunta: pastor, qual das asas é mais importante para um pássaro? Qual das asas é mais importante para um pássaro? As duas. Porque só com uma ele não voa, só com uma ele não sobe, só com uma ele fica dando volta. E às vezes a gente pode estar assim na vida espiritual, porque está querendo voar só com uma asa. Mas hoje Deus está nos lembrando: você tem as duas, você tem as duas, você tem as duas, você tem as duas. Mas pratique. Só que às vezes a gente tem a asa, mas não quer aprender a voar. E aí Deus às vezes tem que fazer com a gente como a águia faz com o filhote. Leva para o ar. Vamos aprender a voar, águiazinha. Então vai aqui, ó, bem tranquilinha no chãozinho. Vem com a mamãe, vai batendo asa, vai. 1, 2, 3, ligar motores. O filhote está no ninho, e a águia começa a levar para a beira do penhasco. E quando chega na beira do penhasco, a águia é mãe, não é mãe? Quando chega na beira do penhasco, a águia não fala, né? Mas se falasse diria: está na hora de aprender a voar, minha filha. Está na hora de aprender a voar, meu filho. E lá da ponta do penhasco ela vai soltar. Cadê os defensores dos animais? Mas que maldade. Não, é mãe. E a mãe sabe aonde o filho pode chegar. Melhor, o pai sabe aonde os filhos podem chegar. Então não considere maldade aquilo que na verdade é a bondade. Sabe por que eu estou... E outro, irmão, eu acredito que a águia, quando ela lança, ela já vai voando junto. E ela está pronta. Eu fico imaginando o filhotinho. E ela está pronta para socorrer.
Mas de repente, naquela queda, o filhotinho começa. Até que ele aprende a voar. Quantas vezes Deus já nos levou para a beira do precipício e a gente pediu paraquedas? Aí os anos passam e a gente mesmo tendo asa não voa. A palavra de Deus diz, Isaías 49, se eu não estiver enganado: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão e não se cansarão, correrão e não ficarão exaustos, e voarão com asas como de águia. Deus só leva para a ponta do penhasco quem Ele sabe que está pronto para voar. Não retroceda, avance, avance. Pastor, mas o que eu estou enfrentando é muito difícil. Mas alguém está com você nesse lugar de dificuldade. E é na devoção pessoal, é na devoção comunitária que nós estamos aprendendo. Olha que lindo. A palavra de Deus fala acerca do fruto do Espírito. E você conhece Gálatas 5. Nós estamos indo para o final e eu vou orar. Mas eu te pergunto: aonde é que o fruto do Espírito faz a diferença? Aonde é que o fruto do Espírito se torna importante? No quarto? No secreto? O que é o fruto do Espírito? A palavra de Deus diz: é amor, é paciência, é mansidão, é longanimidade, é domínio próprio, é alegria. E aí eu fico pensando: eu preciso de paciência para ficar no quarto? Só se você é muito terrível, que nem você se aguenta você mesmo. Mas onde é que a gente precisa de paciência? Aonde que é que a gente manifesta paciência? Na comunitária, no coletivo. Aonde que é que a gente pratica bondade? No comunitário. Aonde é que a gente pratica mansidão, domínio próprio? No comunitário. Outra coisa, aonde que é que a gente pratica alegria? Romanos 12:15 não diz isso? Alegrai-vos com aqueles que estão alegres. Então é no coletivo, no comunitário que isso ainda ganha mais sentido. Devoção pessoal e devoção comunitária. Devoção pessoal e devoção comunitária. Não sei se entendeu, eu explico. A nossa devoção precisa ser cruciforme. A nossa devoção precisa ter forma de cruz. Devoção pessoal e devoção comunitária. Aqui é sempre maior que aqui, ó. Porque eu só sustento aqui aquilo que eu conquisto aqui, ó. Fruto do Espírito é gerado aqui, ó, mas é manifestado aqui. Amo, sou longânimo, sou benigno, sou bondoso. É isso que Deus espera de nós. Fica de pé, por favor. O mundo aí fora, a internet, eles criam paraísos individuais. Vou chamar assim, né, de paraíso individual. As redes sociais. Já viu lá no Spotify que, se você tiver, ele tem lá uma lista das tuas músicas preferidas. O Netflix, ele te indica os filmes que combinam com aqueles que você assiste. Não é assim? O algoritmo trabalha assim, te dando aquilo que te agrada. E eles vão criando o que é um paraíso individual. Lembra que eu falei lá no começo da individualidade? Pessoas vivendo juntos, mas de maneira individual. Então a internet, o mundo, o algoritmo, ele faz isso. Ele cria esse paraíso individual, com os teus gostos, com as tuas preferências, com aquilo que te agrada. Só que eu tenho uma notícia de Deus para esse paraíso. Esse paraíso que a internet criou, esse paraíso que as redes sociais criaram, que o Spotify, que o Netflix criou,
É nesse paraíso que Deus vai dizer assim: é bom que o homem não esteja só. É bom que o homem não... Ele está dizendo: sai desse lugar. Sai desse lugar. Sai desse lugar. E eu termino com Tiago 5, que já li, mas quero ler todo o contexto. Tiago 5. Aleluia. Graças a Deus. A partir do verso 12. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Estando alguém entre vós sofrendo. Alguém sofre aqui, irmãos? 2, 3, glória a Deus. Esses dias a irmã ali fez uma oração, irmão, que eu fiquei constrangido com a oração da irmã. Falei: meu Deus, toca os nossos corações para a gente orar assim, irmãos. Toca os nossos corações para a gente orar assim, Deus. Faz anos, será o do acidente ou não? Como é o nome do pastor que estava assistindo o vídeo? O japonesinho? Francis Chan, né? Esses dias eu cheguei em casa, a Rebeca estava vendo um podcast, ela falou assim: pai, eu estou vendo um podcast do pastor Jack Chan. Eu falei: eu não sabia nem que ele era crente, muito menos que era pastor. E aí eu olhei para a TV, estava o carequinho ali puxado, eu falei: não, filho, esse é o Francis Chan. E é um pastor muito cheio do Espírito. E um dia eu vendo uma pregação dele, ele dizia assim: você ora para que Deus te livre do acidente. Mas e se Deus quiser ser glorificado no acidente? E eu falei isso aqui, que nós sejamos um povo que pode dizer para Deus: Deus, eu quero glorificar o teu nome. Porque a gente está pedindo sempre para Deus nos livrar de algo, mas a gente nunca está dizendo: Deus, faz a tua vontade, para que o teu nome possa ser glorificado. E aí ele está dizendo ali o que? Se alguém está sofrendo, o que ele vai dizer? Alguém está sofrendo, socorre. É a palavra. Alguém está sofrendo entre vós, faça oração. Faça oração. Faça oração. Vai para o secreto, vai para o quarto. Por que muitas vezes a gente continua mais fraco ainda, sofrendo mais? Porque a gente está ali: alguém tem que vir me socorrer, alguém tem que vir me ajudar, alguém tem que vir não, já tem alguém no quarto te esperando. Já tem alguém no quarto te esperando. Faça oração. Alguém encorajado entre vós, que ele diz: cante louvores. Está sofrendo, faça oração. Está encorajado, louve. Louve. Alguém dentre vós está doente, então chame os presbíteros, e eles ungirão com óleo, a fim de que chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Está entendendo? Está sofrendo? Ora. Está encorajado? Louva. Está doente? Pede socorro. Pessoal e comunitário. Verso 15: a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. 16: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Pastor, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, eu estou fraco, eu venho para a igreja e não muda. Mas ele está falando: ora, faça oração, vai para o quarto, vai para a intimidade. Está feliz, louva. Está encorajado, louva. Está doente, chama e o corpo vai orar. Chama e a igreja vai orar, vai interceder. Está em pecado, chama e confessa. Está entendendo como tem o pessoal e tem o comunitário? O problema é que a gente quer viver o pessoal no comunitário e o comunitário no pessoal. A gente quer viver o que tinha que ser no secreto no público, e o que tinha que ser feito no público a gente quer fazer no secreto. Mas hoje Deus deixou bem claro a ordem das coisas segundo a sua palavra. E
E nós cremos que, como foi dito aqui até no domingo, que mais do que ouvir, nós vamos praticar aquilo que ouvimos. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que nós vamos crescer em devoção a Deus, na devoção pessoal, na devoção comunitária. Pai,